Em toda a grande história, existem mistérios ocultos sob a superfície. Esse também foi o caso do Minecraft, um jogo indie produzido por Marcus Notch que rapidamente se tornou um dos maiores sucessos da indústria dos videogames. Com seu mundo aberto e a proposta de ser um jogo divertido para todas as idades, mas as lendas contam que existe algo oculto naqueles códigos, um espírito maligno que assombra jogadores inocentes, um espectro que ronda o mundo Minecraft, o espectro de Herobrine. Hey, aqui é o Chico e hoje eu quero falar sobre uma das maiores lendas da história do Minecraft. Uma lenda que durou o crescimento de uma geração inteira. Mas, antes disso, deixa o seu like, se inscreve no canal se puder, se torna um membro aí. E é claro, vem com o Chico! O mistério do Herobrine se inicia em agosto de 2010, ainda na versão alfa do que viria a se tornar o Minecraft. Um usuário anônimo posta um print na aba paranormal do 4chan, mostrando a silhueta de uma criatura que se parecia muito com outro jogador escondido entre a névoa que se formava na renderização do jogo. Só que existia um único problema. Esse usuário dizia estar em um mapa single player, e logo ele notou os olhos brancos daquele mob que estava entre as árvores. Na descrição do print, o usuário dizia que aquela criatura o estava observando à distância naquele mundo. E ele também disse que essa criatura ela também estava interferindo no mundo de tempos em tempos, seja cortando as folhas de algumas árvores, ou até mesmo criando túneis e montanhas, ou montando uma pequena pirâmide pelo mapa. Olha pessoal, se fosse comigo eu iria começar a me cagar de medo, porque, cara, single player e o mundo começar a bugar dessa forma e uma criatura de olhos brancos me olhando, tá maluco. E obviamente esse usuário ficou completamente confuso e ele foi atrás de respostas nos fóruns. E depois que ele fez essas postagens, sabe o que aconteceu? Os posts eles foram derrubados. Até que um dia um usuário entrou em contato com ele e esse usuário exigiu que ele parasse. O nome do usuário é Herobrine. E ali, ele dizia que alguns outros usuários também tinham percebido a presença dessa criatura. Após perguntar ao criador do jogo, o usuário havia descoberto que o Herobrine era o nome do irmão do criador que foi morto e que provavelmente o seu espírito estaria assombrando o jogo. A questão, pessoal, é que até então essa história ela não era tão hypada assim, mas as coisas acabaram mudando por causa de um streamer chamado Copeland. Ele criou uma stream chamada Brocraft com um amigo dele, e em um print postado por ele mesmo, era possível de se enxergar o Herobrine. E o pessoal que estava assistindo a live ficou aterrorizado, e na live seguinte, aquela criatura apareceu em vídeo pela primeira vez, em um pequeno quarto da casa do Copeland dentro do jogo. Com o pânico, a live acabou caindo, mas foi retornada horas depois, e ao retornar ao quarto, o Herobrine não estava mais lá. O Copeland acabou postando em um fórum um link para a live dizendo ter achado a prova em vídeo da existência dele, o que acabou convencendo muitas pessoas da existência do Herobrine dentro daquele servidor. Outro criador de conteúdo chamado Patmos teve o seu encontro com um fantasma flutuando sobre um lago de lava, mas no áudio do seu vídeo ele admitia para sua mulher que aquilo não passava de uma zoeira, o que acabou diminuindo todo o hype que se criaram em cima do vídeo do cara. Mas acabou que o Copeland ele resolveu apostar mais alto. Ele criou um site chamado ghostinthestream.net e lá nós víamos a cabeça do Steve, só que com seus olhos substituídos por pequenos olhos humanos, e um texto abaixo que contava uma história sobre como as pessoas passavam por torturas e se fechavam em um mundo de fantasia. Essa creepypasta desenvolvida pelo Copeland foi a sua última contribuição para a lenda do Herobrine. Por sinal, ele continuou acreditando naquele mito por muito tempo, mas então, a questão é que agora o mito fazia parte da comunidade. Essa lenda toda agora estava nas mãos das pessoas que, bom, amam o jogo e estavam fascinadas com talvez a existência desse ser fantasmagórico. Só que, pessoal, um certo dia um usuário acabou perguntando pro Notch se de fato o Herobrine era real. E no dia 31 de agosto de 2010, o criador respondeu que não, mas que ele poderia ser adicionado em breve. E no final de 2011, numa atualização do jogo, uma linha suspeita surgiu sobre o que havia sido mudado, dizendo que o Herobrine
havia sido removido. E isso acabou fazendo muitos jogadores começarem a temer ainda mais a presença dessa figura praticamente onipresente, eu diria. E por conta disso, obviamente, os jogadores eles não deixariam de criar os seus mods, que logo foram desenvolvidos e fizeram um extremo sucesso. E isso, pessoal, só ajudou ainda mais a aumentar a lenda do Herobrine. Uma criatura que poderia ser invocada, poderia possuir animais, colocar armadilhas e poderia não ser um irmão morto do criador, mas sim um glitch. E a Mojang, como ela não é boba nem nada, ela começou a aproveitar desse hype, começou a meio que botar a imagem do Herobrine escondida em diversos trailers e imagens promocionais. E por conta dessa situação, a comunidade em 2012 ela só falava disso. Chegou ao ponto do Notch ter que se pronunciar de novo para dizer que de fato o Herobrine não existe. Mas será mesmo que ele não existe? Mas assim como o fantasma, a lenda do Herobrine não morreria tão fácil, e mapas como a mansão do Herobrine e o retorno do Herobrine do Hypixel foram enormes sucessos, e mesmo com diversos anos se passando, essa história jamais foi esquecida. E sendo muito sincero, pessoal, eu duvido que ela seja esquecida. 10 anos depois da primeira imagem sobre o fantasma aparecer, um grupo de entusiastas da lenda resolveram se dedicar a encontrar a seed exata daquele print que foi feito. E olha, pessoal, eles conseguiram. Isso mostra a incrível dedicação que os fãs têm por esse jogo. Eu acho absurda a forma como eles conseguiram. Para você entender, você pode conferir um pouquinho no canal do Goulart. Ele fez um vídeo muito bem detalhado explicando sobre essa situação. Mas afinal, pessoal, será que existe de fato alguma verdade nesse mito? O primeiro print que foi postado lá em 2010, ele ainda é um mistério. Nós ainda não sabemos como de fato ele foi feito. A única certeza que temos é que ele foi feito logo após a atualização do multiplayer. Então, por conta disso, é muito provável que a primeira aparição do Herobrine, na verdade, seja um outro jogador se camuflando e fingindo ser a criatura, que por sinal acabou tendo seus olhos editados por conta do Photoshop. Em relação à teoria do Herobrine ser o irmão morto do Notch, não tem como, porque o Notch ele já confirmou que ele não tem irmãos. Então nós já descartamos mais uma possível origem do Herobrine. Mas nós podemos mergulhar ainda mais fundo, observando o Copeland e a galera do Brocraft que popularizaram a lenda na internet, porque o próprio Copeland ele já assumiu ter visto a postagem original do 4chan, e ele resolveu fazer um Photoshop de um print do seu mundo com o Herobrine. E o sucesso dessa postagem foi tão grande que ele resolveu utilizar isso na sua live stream. E sabe o que ele fez, pessoal? Ele editou um quadro do Minecraft e botou uma imagem falsa do Herobrine para parecer que a criatura de fato estava ali. Ou seja, ele enganou todo mundo. Em relação ao seu amigo Patmos, que também foi um pouquinho mais longe, ele acabou mudando a textura da porta para a textura do Herobrine. E ele quase conseguiu se safar disso e ia conseguir seus rios de viralizações. Mas ele acabou vacilando naquele áudio, dizendo que, bom, era só uma zoeira. Desde então, toda a aparição do Herobrine que não foi feita dentro de um mod ou um servidor especial já foi descoberta como falsa pela comunidade. O que não é uma surpresa para ninguém. Os próprios desenvolvedores já disseram várias vezes que ele nunca existiu e que a atualização que dizia ter removido o Herobrine era só uma zoeira que eles resolveram fazer. Então, é isso? O Herobrine ele é somente uma lenda urbana? Uma história falsa que tomou a internet há mais de 10 anos? É sério? Olha, pessoal, sim e não. O Herobrine nunca foi colocado oficialmente no jogo, mas o Minecraft ele é uma obra de arte, e toda obra de arte é uma relação entre o criador, a obra em si e o público. Não existem interpretações únicas e fechadas para aquilo, ainda que exista uma certa limitação do que possa ser interpretado dentro de cada obra, que sim, pode ser delimitado pelo autor, mas a interpretação dele não é mais a única a partir do momento em que aquilo é publicado e consumido. Isso que eu tô dizendo, pessoal, é uma versão muito simplificada do que o pensador Roland Barthes explica quando ele fala da morte do autor. O nascimento do leitor, do público, do jogador se paga com a morte do autor, que não tem mais controle absoluto de sua obra. A partir do momento que ela é publicada, então, de certa forma, existe sim um fantasma rodando o mundo Minecraft. O fantasma do Notch. A verdade, pessoal, é que enquanto houver Minecraft, o Herobrine sempre estará entre nós. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria há muito tempo trazer um vídeo comentando sobre essa lenda inteira bizarra da internet sobre o Herobrine. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, foi bem divertido. O Herobrine marcou a minha infância e eu acho que também a sua.
e a da maioria das pessoas nesse caso. Muito obrigado pela sua atenção, se você puder deixa seu like, se inscreve no canal após ver outros vídeos. No mais, é claro, fica na paz, porque sem paz ninguém é feliz. Fui!